Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa dica de hoje, nós falaremos aí de algumas coisinhas que você já viram em aulas anteriores, porém, você pode estar praticando e aplicando isso em outras planilhas e com alguns recursos adicionais. O principal foco é falar da função de formatação condicional com base em ícones. Então você vai elaborar uma tabela, bem simples, uma planilha aqui, ó, de vendas, e aqui você vai calcular a média de cada um dos vendedores. E depois a média dos vendedores dentro do trimestre. Logo depois a gente vai revisar a função C, onde você vai comparar a média do vendedor com a média da empresa dentro do período trimestral. Por fim, a gente vai aplicar aqui a formatação condicional na média para sinalizar alguma observação, para ficar um pouco mais fácil a visualização dessas informações na planilha e na hora que o tomador de decisão bater o olho, já sabe a decisão que pode tomar e o rumo que deseja diante da decisão. Então vamos começar aqui no caso com a planilha. Então você vai ver que a planilha está aqui. Tem dúvida em formatação? Veja os vídeos anteriores para você estar formatando. Okay? Então aqui eu vou selecionar onde eu quero calcular a média. Exinho média. Já calculou a média de cada um. No caso, poderia acontecer a seguinte situação, aparecer mais casas decimais, então que eu posso aumentar, diminuir. Você pode acertar esse número de casas decimais conforme você deseja. Vou colocar 2. Agora eu vou calcular a média da coluna. Aí eu tenho que a média foi 133,33. Agora o que eu farei no caso? Vamos usar a função C. Preciso dizer se aquele vendedor está ok dentro da meta ou não. A situação para isso é a seguinte, igual C, abro parênteses. Eu vou comparar a venda do vendedor. Se ela for maior ou igual à média da empresa, o que ela vai ser? Vai estar ok. Se não, vai estar não ok, NOC. Todo vendedor vai comparar com aquela média, que é a célula E8. Então, logo E8 é uma referência. Se é uma referência, pressiono F4. Para tornar aquela célula como referência. Ponto e vírgula, abro aspas, ok. Então, se isso for verdade, ok. Se não, não ok. NOC. Então, veja, estou fazendo uma comparação. Lucas é maior ou igual à média da empresa? Se for, escreve ok. Se não, escreve NOC. Pressionou Enter? Não, ok. Agora, se eu passar para as demais, ele já vai passar certinho para todas. Veja, 123 é maior? Não. 120 é? Não. 153 é. 140 é. Aqui um detalhe importante, as opções de preenchimento. Eu clico e coloco preencher sem formatação. Só para preencher com a fórmula. Eu não tenho trabalho de formatar item a item. Então até aqui nós conseguimos fazer a função C, aplicar ali o cálculo da média. Falta agora aplicar aquela formatação condicional, o sinalizador. Às vezes a pessoa olha e fala, putz, não está bacana, está faltando algo para ficar mais fácil a visualização e entendimento da informação. Então veja, vou selecionar este conjunto de dados da média e falaria o seguinte, o vendedor que vendeu acima de 130, verde, 130 não, 135, vai. Se vender abaixo, por exemplo, de 100 até 130, um alerta, uma observação. Agora, se vendeu abaixo de 100, sentar, conversar com o cara, porque o cara está muito abaixo da meta esperada. É possível isso com o Excel? É. Olha só. Formatar não, perdão. Estilo, formatação condicional, nova regra. Dentro de nova regra, ele tem formatar todas as células com base em seus respectivos valores. É isso que a gente vai utilizar. Ele tem estilo de formatação, escala bicolor, tricolor, barra de dados e conjunto de ícones. O que estou falando? Conjunto de ícones. Conjunto de ícones nós temos aqui N tipo de ícones que podem ser aplicados aí. Vou utilizar o padrão para não ficar mexendo muito.
Então veja, estou com o conjunto de ícones. Logo em seguida basta eu escolher o tipo de ícone, qual informação que eu desejo. Aqui ele está fazendo com base na indicação de valor de porcentagem. Então o valor que tiver lá, ele faz uma análise em cima de porcentos e coloca lá com OK. Eu posso até mudar a condição, ó, se eu desejar. No caso, eu vou manter isso por padrão só para a gente ver. Ó, porcentagem. Vamos clicar em OK. Veja que ele aplicou. Fica fácil agora entender, né? Então, por exemplo, 130 está abaixo. Ó, o 123 está abaixo. 120 está abaixo. 140 está no alerta. Por que ele está no alerta? Ele não está acima de 67% e não está abaixo. Então, quer dizer, está ali numa observação. Opa, tem que conversar com ela. Posso aumentar um pouco mais. Está ok, mas preciso conversar. Agora, aqueles que estão com o NOC, veja que ficou. Vou novamente nela. Uma coisa interessante, muita gente pergunta, dá para remover? Dá, ó, você pode vir na formatação condicional, ó, limpar regras, escolher limpar regra de células selecionadas, ele limpa. Então vou lá, ó, fazer novamente, formatação condicional, novas regras, vou escolher de novo conjunto de ícones, porém agora eu vou falar dentro daquela situação. Quando o valor for maior do que 133, número 133, vai ficar dentro daquele valor. Se for menor que 133 e entre 110, vai ficar em amarelo. 110 não, 100 vai. Abaixo, opa, aqui falta número. Vou clicar no OK, vamos ver como ficou. Olha lá. 130 é maior, 123 é maior, 120 é maior. Do que 100. É maior do que 133? Não. Então ficou em alerta. Agora olha que interessante aqui. Se eu diminuir, por exemplo, aqui para 100 e aqui para 100. Para 100 não, tem que ser 90. Olha lá. O Lucas já ficou num estado que, opa, tem que conversar. Então, isso fornece muito mais dados para você tomar uma decisão, fazer uma análise com base em valores e ver o que pode estar acontecendo. Então, por exemplo, vamos supor, o cara está não ok, mas está não ok em qual situação? Opa, 96. Então tem que conversar com ele, porque está muito abaixo. Agora olha, por exemplo, aqui a Ana e o Paulo. Está vendo que a situação deles é de alerta? Está não ok, mas está próximo à média. Talvez não seja tão necessário conversar. Depende do tomador de decisão. Agora o Ricardo e a Vanessa estão acima. Seu funcionário do mês, no caso, foi aqui o Ricardo, porque ficou muito acima de todos. Talvez eu possa ter que pegar aí o Ricardo e falar, ó, você sabe dar treinamento, alguma coisa? Conversa aqui, por exemplo, com o Lucas. Então isso é o que te possibilita ter uma base maior para tomada de decisão dentro de uma empresa, com alguns recursos do Excel que podem te auxiliar. Aqui é um exemplo didático que você pode estar aplicando aí dentro da sua empresa. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima videoaula.